Almoço Band News, com Guto Graça. Bom, vamos lá, grande Guto, bom dia para você. Bom dia, mas antes de correr eu quero falar aqui porque você tocou na Baía de Guanabara, que é algo que, Rodolfo, eu sou apaixonado, eu vivencio, eu vi poluir, eu vi estar mais limpa, mais suja, e eu vou te dizer onde eu tenho esperança com todos os problemas que ela tem, é porque eu acho que o agente político que entender que limpar a Baía de Guanabara não é uma coisa bicho grilo, de ecologia do passado, mas sim o que ele possa devolver de qualidade de vida a todo o entorno, inclusive toda a Bahia do entorno, que a gente fala, inclusive Baixada, eu acho que a pessoa que fizer isso, Rodolfo, ela vai estar entrando com um tapete vermelho na ONU, olhando assim como a grande liderança mundial. Eu acho que talvez falte a visão para conseguir unir a Bahia nesse sentido do que possa. Não é bobagem, é que realmente são dados, a gente trabalhou já muito em cima disso e é uma coisa que sempre mexe com a gente, e a gente viu que recentemente o Tâmisa, que era um rio considerado morto, biologicamente morto, ele ressuscitou. Então eu acredito na natureza, acredito na tecnologia, e falta a gente só acreditar e empurrar o homem para querer isso um pouco, né, Rodolfo? Eu também acho, eu também concordo, e eu concordo com o que você falou. A natureza já deu diversas demonstrações como ela é resiliente, resistente, como ela se revigora, como ela consegue ressurgir das cinzas. Tá aí o Pantanal depois do incêndio que aconteceu no ano passado, como a gente mostrou outro dia numa reportagem do Jornal da Band, ainda com dificuldades, mas renascendo. É triste, né, você olhar o cenário da Baía de Guanabara, o que aconteceu no Pantanal, mas a natureza, ela mostra que ela tem a capacidade de realmente ressurgir mesmo nos piores momentos. Então dá para acreditar. Agora, tem que realmente, pim, 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 ir fechando, tapando os buracos, os despejos, levando esgoto, avançando com o saneamento, controlando, melhorando qualidade de recolhimento cada vez mais de lixo, conscientizando as pessoas. É um trabalho gigante do poder público, dessa empresa agora e da sociedade para a gente poder virar o leme, senão não vira nunca. Fica naquela coisa das promessas anteriores não concretizadas que já foram feitas por tantos e tantos políticos, né? Guto, tá bombando aí de Auxílio Brasil, o pessoal com dúvidas sobre o que faz, vai à agência, não vai, como é que tá isso? Aí você toca num assunto que a gente tem que falar, primeiro a abordagem de redes e a imprensa depois poder ajudar até a compreender. Às vezes, Rodolfo, alguns assuntos, se a pessoa vai fazer aquela busca, o que está de trending topic, ele não pega o assunto, sabe por quê? Porque o volume não está pontual. O volume está como se fosse uma coisa crônica. Já vem, por exemplo, o auxílio emergencial nunca saiu do topo de buscas e de buscas relacionadas, Rodolfo, em todo o Brasil, um pouco mais em estados como Rio de Janeiro, desde outubro, desde novembro. Ou seja, ele é quase que já um campo-chave, tal qual foi o Covid e continua sendo. A Covid, o que está relacionado? A máscara, vacina, já começa a encaminhar um tipo de busca que vira quase que um assunto. O auxílio emergencial, Rodolfo, ele tinha um volume de busca que ele era quase que um assunto. Aí você olhava parte de toda a sociedade querendo falar de CPI do precatório, ou desculpa, CPI do Covid, precatório, e você viu um volume sobre auxílio emergencial que ninguém comentava. Ou seja, foi assim durante outubro, foi assim durante novembro, e não teria como não ser agora. Repito, Rodolfo, durante esses 2 meses no Rio de Janeiro, o assunto ficou sempre entre os três. Ele variou, às vezes, com o Enem na posição. Mas sempre ali, Covid, ficava assim, o auxílio emergencial e Enem. Assuntos aqui no Rio de Janeiro que não deu para ser outra. Agora, o que me chama a atenção, e eu quero pedir para você, para o Pinho, para a Ágata, para os ouvintes me ajudarem a pensar no seguinte: um assunto com esse volume, Rodolfo, era para a gente estar vendo muito mais na timeline de todo mundo. A gente não está vendo tanto. Aí você vai ver, Rodolfo, que sabe aquele assunto que a gente fala da treta, a briga? Esse assunto, auxílio emergencial, só envolve 3% daquela treta política. Então parece que o que não dá treta, não dá tração para sair da determinada bolha e fica só o quê?
no critério foi o que você falou, informativo, onde 18% das pessoas querem saber exatamente isso que você falou. Mas tem que ir na agência? Como é que faz online? Mas como é que é o aplicativo? Ou seja, as pessoas começam ali com 35% desse assunto, Rodolfo, compartilhando informação de como acha que tem que ser feito, como é que você vai para o aplicativo, o que você procura. Parece um momento ali de uma rede de solidariedade que às vezes o resto da rede parece não querer dividir. É estranho, é muito estranho, mas assim parece que você consegue enxergar às vezes pontos positivos em algumas leituras que se fazem. Esse compartilhamento das pessoas, Rodolfo, com esse prazer de ajudar o outro que está procurando auxílio emergencial, em tempos que as redes gostam tanto de achincalhar e mal falar, eu acho sempre um lado positivo que a gente tem que estar tentando dar essa visão aqui, tá? Sem bancar o otimista de plantão. E é o que o Guto fala, né? Tem gente que se não for para debater, discutir, exalar ódio e esse tipo de coisa, não tá afim muito da conversa, entendeu? Então eu acho aí, Agatha, Pinho, que a gente tem um papel com as perguntas que estão sendo feitas, as dúvidas, a gente tem um papel, inclusive, em articulação com a nossa programação nacional, para que a gente leve informação para as pessoas, que é o que a gente tem que fazer, né? Pegar quais são as principais perguntas, o que as pessoas estão com dúvida e fazer o nosso papel de serviço, esquecendo a gritaria, a encheção de saco e as pessoas que também estão ignorando e deixando de lado essa parte importante, né, de um grupo de pessoas que precisa de informação, né, Pinho? Nesse primeiro momento, que a gente pode dizer para quem está nos ouvindo e, por exemplo, vai ser beneficiado pelo Auxílio Brasil se você já tem o seu cadastro lá no CadÚnico, em algum CRAS aqui no Rio de Janeiro, você não precisa ir até o local, você não precisa madrugar na fila. Quando chegar a hora certa, você já vai receber. Hoje é, por exemplo, para as pessoas com NIS final 1. Então, tem muita gente indo dormir na fila, que é o que a gente viu na época do auxílio emergencial, nas filas da Caixa Econômica Federal. Tem gente dormindo na porta de CRAS para poder tentar se cadastrar, sendo que nem precisa. Então, o principal eu acho que é isso, é ter serenidade, buscar as informações. A gente entende, óbvio, que tem muita gente passando necessidade, que a necessidade ela faz você tomar atitudes impensadas, ser mais impulsivo. Só que a gente está aqui para ajudar, para trazer essas informações e colaborar da melhor maneira possível. Talvez, sobre o que o Guto falou de volume, de não estar tão presente assim como deveria pela importância do assunto, não sei, uma opinião minha, né? Pode ser porque vários setores já retomaram, então imagino que o número de pessoas a ser beneficiado é um pouco menor, ou talvez até bem menor do que na época do auxílio emergencial, quando muito mais gente estava parada, perdeu emprego recentemente. Creio que, e espero até uma esperança que eu tenho, que várias pessoas que dependiam do auxílio há um tempo tenham conseguido se recolocar no mercado. Mas eu acho que nem na época das postagens sobre o auxílio emergencial, né, Guto? Tinha, sim, muita postagem sobre dúvida, mas não dúvida e reclamação, né? Mas não falando que conseguiu ou falando que... Não, exatamente. O padrão, o que é interessante, Agatha, é que quando teve aquela explosão do primeiro auxílio, isso veio e bombou literalmente nesse item de busca. Só que isso nunca saiu do busca. E era busca correlacionada. Vai acabar a Bolsa Família? Quando é que vão pagar isso? Como é que eu recebo? Isso não saiu dos padrões de buscas do Brasil durante o ano de 2021. É que, repito, é tão massivo esse tipo de busca que ele vira uma busca rotineira. E algumas ferramentas de buscas acabam não colocando isso como tendência, porque é quase que frequente. Foi algo, Agatha, Pinho, ouvintes e Rodolfo, o brasileiro esteve procurando isso muito e de fato, mais às vezes até talvez do que ele compartilhasse. Não por vergonha, que eu acho que o bom da pandemia nesse sentido é que as pessoas ficaram sem vergonha no sentido de dizer quebrei, estou com um problema, deu uma transparência nesse sentido assim a todos, desceram dos pedestais, né, de que não falhavam. Mas eu acho que foi um pouco exatamente, Agatha, de procura. E talvez, né, Pinho, eu não sei se às vezes nas timelines da gente fica uma timeline mais elitizada de pessoas que não estão precisando. É a bolha, entendeu? A minha bolha também.
como acaba que eu não tenho como ver bolhas, eu tenho que ver tudo de cima, acaba que eu vejo, cara, que volume alto, e vou ver isso não está em 2.000 pessoas, 2.000 amigos que eu tenho não estão lá, e você acha, por fato de não estar vendo em 2.000 pessoas, e você acha, pô, mas eu tenho gente abessa, eu tenho todo tipo de amigo. Menos, exatamente. Vamos parar de achar que a gente é o umbigo do mundo, que a gente não é tão umbigo do mundo. Nem você que é popular, que tem amigo de presidente de empresa, ao mais humilde serviçal, amigo, entenda. O mundo é mais múltiplo do que você achar que a sua timeline está sempre tão atualizada de tudo. Assim. Tem coisas às vezes que passa e a gente não está vendo, e tem muita gente com necessidade, e muita gente com necessidade dialogando e falando e pedindo auxílio em rede, Agatha. Assim, é uma coisa que é bem claro e a gente vê, tá? Arrebentou a boca do balão, Guto, não só falando, como também fazendo uma análise do que tá rolando nessas redes aí. Obrigado, meu amigo, até quarta que vem. Tamo junto, beijo no coração e até a próxima em qualquer edição extraordinária se precisar. Tchau, tchau.